Você está vendo? Uma coisa comum, uma coisa normal. Sempre pensamentos. Mas como? Como? Como que eu vou conseguir? Como que eu vou pagar? Como que eu vou resolver? Sempre vão vir pensamentos. Sempre. Por quê? Porque a gente está aqui buscando o sobrenatural. Não é assim? Como toda semana a gente fala. Você está aqui buscando o que você pode fazer ou o que você não pode fazer? Só Deus. O que você pode, você faz. O que você tem condição, você tem capacidade, você realiza. O que você não tem, você busca em Deus. Então não dá para ficar pensando por quê, como, de que maneira. Porque vai vir de Deus. Vai vir de Deus. E enquanto a gente perde tempo pensando como, de que maneira, a nossa fé vai ficando enfraquecida. A nossa fé vai ficando diminuída. E o problema vai aumentando. E o porquê vai aumentando. Cada vez fica mais difícil resolver o problema. Então você tem que deixar o como para lá, deixa ele com Deus, para que você foque na sua parte, que é crer, que é perseverar. Porque a promessa de Deus diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim do que o princípio. Por quê? Porque no princípio tudo é fácil. Amém? Tudo é fácil? O princípio é difícil, é o princípio, é o início, é o começo, é a plantação, é a estruturação. Todo princípio é mais difícil, todo princípio é mais complicado. Até no casamento, na maioria das vezes, porque é fase de adaptação. Todo princípio, mas o fim das coisas é bom. Por quê? Porque você chegou até o fim. Se você persevera, se você luta, se você insiste, você chega no fim. Você chega no alvo. E aí você olha para trás e vê: graças a Deus eu não parei. Graças a Deus eu não fiquei no meio do caminho. Graças a Deus, quando eu tive aquela pancada, aquele problema, aquela notícia ruim, aquele contratempo, eu não joguei a toalha. Eu perseverei, porque agora está aqui o resultado. Só chega no fim quem persevera. Busque um grande empresário que ganhou tudo de mão beijada. Você vai ver, a maioria dos grandes empresários tiveram que gemer, tiveram que fazer, menos aqueles que herdaram. E a maioria que herda, perde tudo. A maioria que ganha de mão beijada, vem de herança, perde tudo. Tiveram que sofrer, tiveram que crer para chegar no fim. Então, se você persevera, você chega no fim. E o fim vai ser bom. O fim vai ser bom. Você vê que essa senhora ficava com a pergunta, mas quando ela decidiu crer, confiar, Deus abriu portas, pagou a dívida, pagou o apartamento, não perdeu o apartamento, resolveu o problema, vai ser resolvido na sua vida também. Então, e o final do ano está aí. Mas falta pouco para o final do ano. Não importa, nós estamos contando com milagre. Você está contando com milagre? Então o final do ano vai ser melhor do que o início de tudo que você viveu até agora. Por quê? Porque Deus vai agir, é a palavra de Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Paciente, no hebraico, é aquele que não é o que fica suportando, não. É o que não aceita desistir. Então, melhor é o que não aceita desistir. O espírito altivo é aquele que é orgulhoso, arrogante. Ele acha que pode, consegue, vive quebrando a cara. Mas quem espera em Deus, não desiste. Persevera, vai até o fim. E olha só o que diz o texto sagrado. Os pensamentos, o quê? Os o quê? Quer dizer que a gente tem que estar sempre, ou a gente vai estar pensando porcaria, derrota, fracasso, ou a gente vai estar pensando na vitória, no resultado. Alguma coisa a gente vai estar pensando. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância. Você quer ter abundância? Você tem que encher a tua mente com os pensamentos de Deus. Eu não sei como, mas vai dar certo. Porém, os de todo apressado dão somente para a pobreza. Então a pessoa que é ansiosa, ela é apressada, ela quer para ontem, aí não deu certo, ela desanima, fica reclamando. Ela está caminhando para a pobreza, está caminhando para a derrota. Mas o diligente está caminhando para a abundância. O que é diligente? Está aqui, o dicionário explica. Ser uma pessoa diligente significa ter o quê? Dedicação, cuidado, empenho e responsabilidade ao realizar tarefas. É o que você faz lá no seu trabalho e é o que você faz aqui. Você tem um voto com Deus, uma aliança com Deus, você tem um pacto com Deus, você é cuidadoso, você é zeloso com o pacto que você tem com Deus. Você não quebra, você não falha, o pacto não é só de vir aqui, mas o pacto de você enfrentar o problema e não se deixar levar pelas notícias, pela situação ruim. Você fica com aquilo que Deus falou. Isso é o que a Bíblia ensina. Quem tem esse tipo de decisão, de atitude, vai ter abundância.
Pessoas diligentes são atentas, aplicadas, rápidas em suas atividades. O que ela tem que fazer, ela faz. Não fica protelando. Buscando a excelência em tudo o que fazem e mostrando um grande compromisso com seus objetivos. E o primeiro compromisso que você tem, que nós temos, é com quem? Se você for rápido. Se Deus fala, você faz. Você não fica parado pensando com medo. O que Deus ensina, você toma atitude e realiza. Então você está caminhando para a abundância. Você está caminhando para ver abundância na sua vida. 3 coisas hoje nós vamos ver. Vamos aprender mais 3 coisas importantes para você vencer, não só na vida econômica, mas tudo na sua vida. Põe aí. Então, primeiro, não seja dado, não seja dado ao sentimento. Se você quer vencer em tudo na vida, e principalmente no financeiro, não seja dado ao sentimento. O mundo é cruel. O mundo é cruel. E quando as pessoas nesse mundo, principalmente as que não são de Deus, veem que você é uma pessoa sentimental, eles vão se aproveitar de você. Sem dó, sem piedade. Eles vão se aproveitar de você. Sim ou não? Às vezes são amigos. Às vezes é família. Porque, principalmente se a pessoa não tem Deus, o mal, ele vai agir até em familiares. Quantos problemas, até morte já deu por conta de problemas de familiares que traíram, que fizeram alguma coisa errada. Sim ou não? Estou falando besteira? Entrou o mal, não tem mais sangue, não tem irmão, não tem. Muda a cabeça da pessoa. E se você está buscando a Deus e o mal vê que você é sentimental, ele vai dar uma ajudazinha. Então você tem que estar sempre atento. Jesus ensina, a gente não pode ser bobo, a gente não pode ser trouxa. A gente é misericordioso, a gente perdoa, a gente não leva desaforo para casa, porque não guarda ele, devolve para o diabo. Mas a gente não é bobo, a gente não é trouxa. Uma coisa é a gente não cair na cilada do diabo, não querer vingança, não querer pagar na mesma moeda, não querer fazer o que todo mundo faz. E aí pensam que a gente é bobo. Não, mas a gente é inteligente. Porque quando a gente faz o que todo mundo faz, a gente está fazendo aquilo que o diabo ensina, aquilo que ele quer. E a gente fica preso a ele, escravo a ele. Está compreendendo? Então a gente faz o contrário. Mas não porque é bobo, é porque é inteligente. Então eu vou fazer o que Deus ensina. Porque enquanto eu fizer o que ele me ensina, então, por exemplo, eu não vou pagar na mesma moeda, eu não vou dar o troco à altura. Bom, então Deus vai ser meu responsável. Ele vai cuidar de mim, porque eu estou seguindo a direção dele. Eu estou seguindo a orientação dele, eu estou seguindo as regras do reino dele. Então ele é comigo, e ele vai me fazer a justiça. Então eu tenho Deus para reparar, eu tenho Deus para restaurar, para cuidar. Mas se eu faço como todo mundo, então eu estou por conta própria. Está dando para entender? Então, mas não é ser bobo e deixar todo mundo enganar. Ou agir por sentimento. Por exemplo, nós temos essa história, se você ler com calma depois. Levantou-se Ismael, filho de Netanias, e feriu a espada Gedalias, filho de Aicão. E também matou todos os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. Se você ler depois, Jeremias 41. Se você ler com calma depois, esse Ismael, por que Gedalias morreu? Porque ele era sentimental. O homem que matou ele, esse Gedalias, era um homem falso, que na frente era uma coisa e por trás era outra. Mas muitos já tinham avisado já o que morreu. Ó, cuidado com ele, cuidado com ele. Ele está querendo o seu mal. Cuidado, não vai dar certo. Não baixe a guarda. Cuidado, vigie. E ele dizia assim, você está falando demais. Você está falando demais. Não era assim não. Pronto. E aí houve uma emboscada, e esse homem chegou chorando para ele, enganando, ele acreditou no choro e foi morto. Você está entendendo? Então por que ele foi morto? Porque ele era sentimental. O outro enganou, ele gostou do outro, as pessoas avisavam ele, mas porque ele gostou, o coração gostou do que o outro mostrou, não do que ele era. Então ele se entregou ao coração e acreditou cegamente nesse homem, ao ponto de ter sido morto, assassinado por ele. Mas foi avisado. Quantas pessoas que às vezes, cuidado com esse amigo, cuidado com essa pessoa. Sim ou não? Não, você está falando demais. E aí a pessoa acaba caindo num golpe. Se quebra, se arrebenta, porque confia demais.
Nós não podemos viver desconfiados de ninguém, mas nós temos que ser prudentes. Jesus ensina a gente a ser prudente. Então, não é porque você é de Deus ou alguém fala que é de Deus, que você vai fazer negócio, você vai assinar de olho fechado, ou vai fazer negócio sem assinar de boca. Ah, é irmão da fé. E, infelizmente, está cheio de irmão da fé que é irmão do capeta. É ou não é verdade? E às vezes está aqui dentro fingindo, igual esse homem estava fingindo, ele fingiu. Ele fingiu ser uma coisa que ele não era, para ganhar a confiança dele e poder matá-lo depois. Tem gente que está aqui dentro, que às vezes ela está fingindo uma coisa, só para poder se aproximar e dizer, eu sou de Deus. E você, às vezes você é novo, e a pessoa fala, eu já tenho 10 anos de igreja, então ela sabe mais do que eu, e vai querer aprender com ela, ouvir conselhos dessa pessoa, e a pessoa está de má intenção contra você. Aí como é que eu faço, bispo? Você tem que vigiar as palavras, você tem que ver se bate com o que você está ouvindo aqui. E em questão de negócios, negócio é negócio, acabou. Você não faz nada sem contrato, você não faz nada sem averiguar, você não faz nada de boca, você não faz nada só acreditando. Às vezes a pessoa também não é má, mas ela está sendo enganada também. Você entende, gente? Principalmente no mundo dos negócios. Eu atendi uma senhora uma vez, nunca esqueço isso, lá no Rio de Janeiro, há mais de 20 anos. Essa senhora tinha 10 lojas, 10, e ela estava indo à falência, porque a irmã dela perdeu o emprego, ela pegou a irmã dela, que ela já sabia que a irmã dela ou era relaxada, ou ela era muito tapada, e ela com pena da irmã, com dó da irmã, pegou uma loja e entregou na mão da irmã, toma, minha irmã querida do coração. E essa irmã começou a jogar a loja no buraco. E ela começou a tirar dinheiro das outras lojas para cobrir o arrombo daquela. Ela estava ficando endividada. Mas senhora, a senhora já tirou a sua irmã da frente da loja, né? Não, mas minha irmã. Então a senhora vai falir? Você está vendo que a sua irmã não sabe trabalhar, não sabe fazer, ou é relaxada, eu não sei. Está afundando, e a senhora vai deixar só porque é irmã? Mas como é que eu vou tirar a minha irmã de lá? O que eu vou falar para ela? Fala a verdade, senhora. Quer dizer, ela estava se endividando, estava perdendo, correndo o risco de falir, por causa do quê? Do coração. Tem amigo, tem familiar, que é uma bênção. Mas tem familiar, vai ser uma bênção. Ainda vai ser. E se você vai porque é parente, e a pessoa não sabe fazer, ou não quer fazer, ou se aproveita, você vai ter prejuízo, você tem que tomar decisão. Não seja dado ao sentimento. Não seja dado ao sentimento. Você tem que ser justo, mas não sentimental. Às vezes com um funcionário, às vezes com... Enfim, aí você tem que ver se você toma atitudes por causa do coração, ou deixa de tomar atitudes porque seu coração fica sentimental, você não quer desagradar e se destrói. Veja se você está em uma dessas situações, se não está, permaneça assim. Não tome atitude pelo coração e não deixe de tomar atitude pelo coração. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Está compreendendo? Ou às vezes você é que se arrebenta, você é que acaba com você. Porque você é sentimental, então você é dado a se sentir vítima. Você é dado a se sentir o coitadinho, pobrezinho de mim. E aí você fica murmurando, reclamando, chorando. Isso aconteceu com Pedro. Você vê que Pedro, apesar de ser um homem atrevido, mas ele também era sentimental. Olha só. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ficar morto. Ser morto e encerrar a história. Não, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha só, Jesus estava numa missão. Jesus estava em quê? Missão. Você está numa missão. Você está aqui para você fazer a sua vida econômica, financeira avançar, progredir, ou vir a existir. Ou você está aqui passeando? Você está aqui numa missão. Você quer crescer, você quer prosperar, você quer resolver problemas, porque você tem a missão de dar o melhor para a sua família, de dar o melhor para quem você ama. Sim ou não? Agora, você tem que saber que nessa caminhada você vai ter momentos assim, de dor, de sofrimento, de guerra. Jesus estava consciente.
Eu não vou fugir de Jerusalém, eu vou para lá. Lá, eu vou padecer. Eu vou até morrer, mas eu vou ressuscitar. Então, o coração estava submetido, subjugado. Jesus não se colocou ali como um coitadinho. Ai, poxa vida, o pai me mandou lá para Jerusalém. Ih, vai ser uma guerra. Ah, eu vou sofrer tanto. Oh. Foi assim que ele fez? Oh, vai ter isso, e vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Jesus estava na fé. Ele estava pronto para cumprir a missão e para enfrentar os problemas dessa missão. Você está pronto só para vencer ou você está pronto para enfrentar os problemas para chegar à vitória? Porque às vezes a pessoa, ela vem à igreja com a ideia de que ela está buscando o Deus Todo-Poderoso, ela vem buscar uma mágica. E a pessoa vem pronta só para vencer. Ela vem pronta só para alcançar bênçãos. E quando vem as guerras, aí ela por causa do sentimento do coração, ela, coitadinha de mim, não deu certo, não funcionou, Deus não está me vendo, me ouvindo e por aí vai. Pedro falou isso para Jesus. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão é o quê? Sentimento. Tem compaixão, tem dó, tem pena de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Jesus estava só informando. Olha, eu estou indo para lá. Quer dizer, quando vocês me virem apanhando, preso, sendo levado à morte, não esquenta não. Porque está dentro da missão. Fica tranquilo. Porque eu vou passar por isso, mas eu vou ressuscitar. Quer dizer, a vitória vai, quer dizer, no final. Quando? No final. O fim das coisas é melhor que o início. Vai ser dolorido, mas imagina ressuscitar dos mortos. Vai ser dolorido a caminhada. Para muitos de vocês a caminhada está sendo dolorida. Está sendo terrível. Você está levando pancada em cima de pancada. Você está apanhando. Você está enfrentando guerras piores do que elas estavam quando você chegou aqui. Porque o mal quer parar, ele quer impedir você de glorificar Deus, de ser abençoado. Mas qual é a sua reação? Se você é dado ao sentimento, você fica aí. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora você chora, uma hora você ri, uma hora você tem esperança, uma hora você tem desesperança, uma hora, vai dar certo, não sei não. Você fica nesse vai e vem, você, eu, todos nós. O sentimento nos puxa para baixo. Quer dizer, aquele homem tão atrevido, mas que nesse momento, Senhor, não, tem dó, tem pena, tem compaixão, não. Mas a resposta de Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim. Quer dizer, esse pensamento de dó, esse pensamento de coitado, vem da onde? Vem do inferno. Então, é isso aqui, está o diabo aqui, falando. Calma. Então, o que é para trás de mim? Ele está falando. Você está conversando com alguém. Aí ele, para trás de mim. Quer dizer, não dou atenção. Vai para trás, sai fora. Deixa eu seguir o meu caminho. É isso que você tem que fazer, que eu tenho que fazer. Tem hora que os pensamentos vêm sozinhos. Tem hora que vem na boca de alguém. O que ele tem que fazer? Para trás de mim. Não perder tempo com isso. O final vai ser melhor que o início. Então, se você não quiser pagar o preço, não tem como você obter o resultado final que você espera. Jesus teve que pagar o preço. Mas ele estava pronto. Você está pronto? Mas vamos orar, você vai ficar pronto hoje. Está dando para entender? Então, não espere mágica não, gente. Espere milagre, espere bênção, espere o sobrenatural. Mas tudo isso é com guerra, é com luta. E às vezes você vai apanhar. Às vezes você vai levar pancada. Às vezes você vai ser ferido. Mas no final vai ressuscitar. O que tem que acontecer, vai acontecer. Vamos lá. Segunda coisa, não tenha medo do desconhecido. Não tenha medo do desconhecido. Às vezes Deus dá uma ideia, Deus dá uma direção para a pessoa, mas ela tem medo de pôr em prática. Deus fala, faz isso, vai por aqui. Ela tem medo. Quantas pessoas que saíram de uma área para outra, que não tem nada a ver. Nada a ver. A pessoa era até formada, fez faculdade, e se graduou, se especializou numa coisa e Deus deu uma ideia, uma direção de uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Mas ela creu, ela foi. Ela foi. E foi ali que ela fez a diferença. Porque ela seguiu uma direção de Deus. Às vezes Deus está falando com você. Deus está dando para você uma direção. Deus está mostrando para você alguma coisa. E você tem medo de investir na direção que Deus está te dando. Não é alguém que falou, não. Deus
Porque quando Deus fala na tua mente, você entende, fica claro. Não tenha medo de seguir a direção que Deus dá. Às vezes a direção, como a gente viu outro dia, que acontece muito, muita gente endividada, e a pessoa recebeu a direção, negocia, vai, volta lá, negocia, conversa com a agiota, com as pessoas que você deve, vai na fé. E a pessoa com medo, mas assumiu, a fé foi. Quantos que nessa dívida foi perdoada, a dívida caiu lá para baixo, Deus fez alguma coisa, porque ela teve coragem. Não teve vergonha, passou por cima da vergonha, passou por cima do medo. Foi, o máximo que vai acontecer é não. Um não você já tem, você já não tem um não. Ah, mas você é humilhado, você já está sendo humilhado? O que é uma ferida num corpo leproso? Uma ferida a mais vai fazer diferença? Então vai na fé. Vai na fé, vai na certeza e vai de novo. E tenta de novo e ora e vai. Tem que haver perseverança. Então tem gente que tem medo do novo, de fazer algo diferente, de seguir uma direção que Deus deu. Deus te deu direção, cai dentro, porque vai funcionar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quer dizer, coisa nova, coisas novas. Deus vai mostrar algo que você não sabe, que você não conhece. Uma área talvez totalmente desconhecida, mas Deus falou, vai em frente, porque vai funcionar. Agora a coisa mais importante, a terceira coisa. Reaja com fé nos momentos difíceis. Reagir com o quê? Fé. Nós só temos a fé. O que Deus nos deu para vencer é a fé. Abraão, a gente está aprendendo sobre Abraão minuciosamente nesses dias, quarta e domingo, a gente está aprendendo sobre Abraão, detalhes muito fortes do pai da fé. Abraão, Deus mandou ele para o desconhecido, ele não teve medo. Sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Mostrarei, não deu um lugar, não sabia onde era, largou tudo, deixou tudo para trás e foi. Não teve medo do desconhecido, não teve medo do novo, porque ele agiu pela fé. Então os momentos difíceis vão vir para todo mundo. Momentos difíceis vão vir para todos nós. Como eu falei esses dias, ou quarta-feira, ou domingo, não sei. Ou foi segunda, do início da Igreja Universal. Foi segunda passada? Não, né? E o início da Igreja Universal? Foi fácil? Como é que o bispo era conhecido? Salafrário, ladrão, sem vergonha, bandido, mau caráter, estelionatário, nome nos jornais, prisão. Foi fácil? Não, não foi fácil. O início foi terrível, foi complicado, foi paulada, pancada de ferro, de tudo quanto é lado. A igreja invadida pela Polícia Federal, no meio da reunião, com arma, com fuzil, levando o computador, arquivo, levando tudo. Mas está aqui. Primeiro que a gente não tem nada escondido. Segundo, que na hora das pauladas, a reação foi pela fé. Oh meu Deus, por que o senhor está deixando isso? Não, foi pela fé. O bispo sempre fala que bem no iniciozinho, lá na antiga funerária, lá no início de tudo, quando já começaram a acontecer os primeiros problemas, um dia ele estava indo da casa para a igreja, depois do almoço, e estava andando assim meio jururu. Oh meu Deus, tanto problema, por quê? A gente só quer ganhar alma e tal. E veio, Deus falou para ele, a guerra é grande, mas a vitória é certa. Pronto, acabou. Então, eu vou passar o que tiver que passar. Eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Então, a gente só tem uma saída. O justo viverá pela fé. Se eu não viver pela fé, não tem vida. Então, os momentos difíceis não podem me desanimar, me jogar no chão. Os momentos difíceis têm que me fazer reagir com fé. Reagir confiando nessa palavra, reagir confiando no caráter de Deus, confiando que Ele não vai falhar comigo. Qualquer um pode falhar. Quantos bispos já falharam, já saíram até da obra, mas essa palavra aqui não pode falhar, não pode, é impossível. Então os momentos difíceis, não queira vencer sem guerra, não tem como. Então, às vezes a pessoa só se prepara para a vitória, não se prepara para a guerra. Quando Jesus estava para morrer, ele reuniu os discípulos e começou a falar muitas coisas, ensinar muitas coisas, e começou a dizer também, olha, quando eu for, muitos de vocês serão presos. E começou a falar de coisas que iriam acontecer, pancadas. Mas ele disse, eu estou falando agora
Para que na hora que acontecer, vocês vão se lembrar que eu disse para vocês. Quer dizer, é normal. Quando você for preso, mas por que eu estou preso? Oh, meu... Não, é normal, vai acontecer, fica tranquilo. Você vai vencer isso. Quando acontecer, vocês vão lembrar. Para não ficar, mas por quê? Não, por quê? Por que vem os problemas? Porque o diabo está aí para matar, roubar, destruir. Problema existe, porque tem pessoas ruins, pessoas más, pessoas usadas pelo mal, pessoas sem caráter, porque tem de tudo. Então, Jesus preparou os discípulos para os momentos ruins que viriam antes das vitórias. E sempre antes de grandes vitórias, haverão grandes pancadas. Quem quer vencer muito? Você tem certeza? Porque se você quer vencer muito, você vai ter que apanhar muito. Quem quer vencer muito? Você não sabe o que você está pedindo. Está escrito. Quanto maior a vitória, maior é a prova da fé, maior é a guerra. Mas as pessoas, quando enfrentam uma guerra, já desanimam, já se entregam. Não. A reação tem que ser pela fé. Olha o que ele diz. Todavia, aguardando eu o bem, então veio o mal. Eu estava aguardando o bem e veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. Muitas vezes você vai estar esperando uma coisa e vai acontecer outra. Você está esperando uma resposta e vem outra. Você está esperando uma resposta do céu e vem a resposta do inferno. E nesse momento é que define qual vai ser o final da tua vida, da tua guerra, da tua batalha. Porque se você reagir, se eu reagir com o medo, a dúvida, o sentimento, então eu estou perdido. Mas se eu reagir com a fé, ninguém vai poder me impedir de vencer. Por isso que ele diz, sujeitai-vos, pois, a quem? O que é se sujeitar a Deus? É você se sujeitar às regras dele. Ele está dizendo, ó, vai ter guerra, vai ter luta, você vai ter que perseverar, você vai ter que crer, você não pode se entregar ao sentimento, fique firme, não temas. Então você se sujeita, Deus falou que é assim, então vai ser assim. É para lutar, eu vou lutar, é para confiar, eu vou confiar, é para não temer, então eu não vou aceitar o medo. O que é para fazer? Você se sujeita a Deus. E ao mesmo tempo você está resistindo ao diabo, porque o diabo quer que a gente tenha medo, que a gente se entregue, que a gente tenha dúvida, que a gente desanime. Só que o problema é que sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele, tem gente que está fazendo o contrário. Ela lê assim, sujeitai-vos, pois, ao diabo, e resistir a Deus. Você está resistindo a Deus ou ao diabo? Você está se sujeitando a Deus ou ao diabo? Não sei. Porque se você recebe uma pancada e você reage com desânimo, com tristeza, você está se sujeitando ao diabo. Porque só ele quer ver a gente caído, prostrado, desanimado. Ah, não dá, não sei, não consigo. Porque Deus está dizendo, não temas. Digo fraco. Então quando eu vivo assim, eu estou me sujeitando a Deus. O mal vai ter que fugir da minha vida, eu vou vencer. Mas se eu me sujeito ao mal, como é que eu vou vencer o mal? Você entende, gente? Isso não é uma palavra muito legal assim, né? Para quem gosta de emoção e busca mágica. Mas essa é a palavra que funciona. Olha o que Paulo disse. No demais, ele orientou a igreja em muitas coisas. E disse, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que nos fortalecer em Deus. Nós temos que nos fortalecer em Deus. Aí a importância de quarta-feira, de domingo, os estudos, que são ensinamentos para a gente praticar, para poder renovar a fé, a força, ter comunhão com Deus, ter o Espírito Santo. Porque senão a gente não vai aguentar. Você pode ser forte hoje, mas vai chegar uma hora que essa força vai acabar. A nossa força só não vai se esgotar se a gente estiver se fortalecendo no Senhor. Amém? Se você estiver buscando se fortalecer no Senhor, ouvir a palavra dele atentamente, pôr em prática, então essa força nunca vai se esgotar, porque você está se fortalecendo no Senhor e no poder dele. Mas se você só ora, ou pede oração, ou espera um milagre, você não busca entender a sua parte, a nossa parte nessa guerra. Nós estamos em guerra. O mundo é uma guerra cruel. E cada dia a guerra fica mais cruel, mais injusta, mais suja, mais podre. Se a gente não se fortalecer em Deus, não tem jeito.
Revestivos de toda a armadura de Deus. A sequência da orientação de Paulo. Põe de novo, por favor. Põe de novo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. Ei, meu filho. Ele muda no meio do caminho, muda as coisas. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, então é só se revestindo em Deus, na armadura de Deus, buscando a Deus, que a gente consegue. Porque o diabo está sempre armando cilada. O mal está sempre armando cilada. Ele está sempre criando uma situação para a gente cair numa cilada, numa armadilha. É concorrência desleal. Você sabe o que você enfrenta, principalmente quando se fala de dinheiro. Quando se fala de dinheiro, vida econômica, de negócios. Está sempre preparando uma situação. Hoje as pessoas não têm dó de ninguém, não têm pena de ninguém. Você vê um monte de gente aí ficando podre de rico, aplicando golpe em velhinho, em idoso. Velhinho, velhinha, que não tem mais nada na vida, só tem a sua aposentadoria, não tem nada. E eles ficam se especializando em aplicar um golpe nesses velhinhos para deixar morrer a míngua. O ser humano é cruel. Sem Deus é podre, é sujo. E nós estamos nesse mundo cruel. Não espere pena de ninguém, misericórdia de ninguém, porque ninguém tem. Só quem é de Deus. Então, nós temos que nos fortalecer em Deus, porque fortalecido nele, com a armadura dele, o dia mal vem, mas a gente está de pé, a gente está forte. A armadilha do diabo chega, mas a gente está forte. Então sempre que o mal chegar, que o problema chegar, que a pancada chegar, sempre que você for ferido, você tem que estar forte. Assim é o corpo. Se o teu corpo está bem nutrido, e você leva um corte, você faz uma cirurgia, cicatriza rápido. Se você está desnutrido, pode até nem cicatrizar, pode dar uma infecção, uma inflamação. Sim ou não? Você pega uma gripe, você nem pega, mas se pegar é mais ou menos, você se recupera logo. Se você está com o corpo fraco, você vai ficar aí uma semana, um mês para se recuperar. Você vai gemer. Quanto mais forte o seu organismo, menos chance de doença e mais forte para recuperar de doença. Quanto mais fraco, mais chance de ficar doente e mais dificuldade para se recuperar. Assim também é na fé. Quanto mais forte a gente estiver em Deus, quanto mais forte no Senhor Jesus, na palavra dEle, mais condições nós temos de enfrentar as pancadas que vão vir. As injustiças que vão acontecer, traições muitas vezes que vão acontecer. Então o dia mal chega, mas a gente está bem, está forte. Então a gente passa pelo dia mal, a gente vence o dia mal. Está compreendendo? A armadilha do diabo é firmada, mas você não cai nela. Você está pronto para... Sabe aquela pessoa, né, que está andando, tropeça, e ela dá uma cambalhota e pula, parece que ela estava de propósito? Não tem gente assim? Se você pegar um atleta, ele tropeçar na rua, ele vai rolar e vai pular e vai sair ainda assim. A gente vai ser com a cara ralada. Mas é assim. Quando você está pronto, quando você está preparado, se o diabo te der uma rasteira, você não vai se arrebentar no chão, não. Poxa, meu Deus. Está dando para entender, gente? Então é a nossa reação. Como que nós reagimos diante dos problemas? Olha aqui o Senhor Jesus, o exemplo do Senhor Jesus. Quando Jesus estava nos momentos finais, que ele já ia ser preso e posto em agonia. O que ele fazia? Orava mais o quê? Olha aí. Quando ele estava, a agonia começou a chegar, a pressão começou a vir, ele ia ser preso, ele ia atrair a maldição do mundo, o pecado, porque apanhar, ser chicoteado era a parte mais fácil. Era a parte mais fácil. O pior é o que ele ia enfrentar na alma e a separação de Deus. Então quando a agonia veio, o que ele fez? Orou mais intensamente. Então às vezes quando o problema vem, a pessoa ora menos. O problema vem, a pancada vem, ela ora menos, ela busca menos, ela chora mais, ela desanima mais, ela se entrega mais. Não, nós não podemos ser daqueles que quando a pancada vem, quando somos feridos, nós retrocedemos.
E começamos a ficar chorando ou perguntando por quê. Não, a gente vai com mais força, busca ainda mais. Não, eu sou de Deus, eu busco a um Deus verdadeiro. Eu não posso ser derrotado, não tem como, é impossível ser derrotado, porque eu tenho aliança com Deus. Então a pessoa, ela realmente mostra que ela crê, ela mostra que ela realmente está crendo no Deus vivo, no Criador dos céus e da terra. Eu não posso ser destruído, não tem como. A pancada pode ser a pior possível, mas eu não posso ficar no chão, não tem como, é impossível. Porque o meu pacto é com Deus, e Deus vai me levantar. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas é igual criança, né? Você que tem filho pequeno, já teve, você sabe. Ela leva um tombo e começa a chorar. Você vira as costas, ela levanta e vai atrás de você. Se você, oi tadinho, ah! É ou não é? Faz assim, ó. Ah! É. Que é criança, tadinha, manhosa, sentimento puro. Então, se a gente leva uma pancada, cai, e aí reage como o mal espera, não tem como Deus levantar a gente. Mas a gente leva uma pancada, um tropeço. Oh meu Deus, a minha fé é essa aqui, é verdadeira. Eu fui ferido, eu caí, eu tropecei, mas eu tenho certeza onde eu vou chegar. O Senhor não vai falhar, o Senhor é Deus. O Senhor cumpre a sua palavra. Ah, pronto. Você vai se levantar mais forte do que era. Então, nós temos que reagir pela fé. Com a fé. Se não for pela fé, não vai funcionar. Não tem como. Deu para entender, gente? É fácil? Não é fácil, mas é valioso. Vale a pena. Vale a pena. Tem até o testemunho eu ia colocar. Mas o tempo voa demais da conta. Vocês assistem na televisão, não assiste? Então o casal que veio, começou a... Estava na igreja já, mas aí abriu a empresa, aí se enrolaram lá e ficaram endividados. E a dívida não resolvia, aí eles começaram a vir segunda-feira, só que daí vinha desânimo, vinha tristeza, vinha, eu acho que não vai dar, não vai conseguir. Quer dizer, foi uma guerra. Eles já são de Deus há muitos anos. Mas nem por isso deixaram de ter problemas. Qual era o principal pensamento que vinha quando vocês vieram para segunda-feira com a dívida e começaram a fazer a batalha e o resultado não veio na hora? Qual era o principal pensamento? De desistir. Desistir. Né? De desistir de ir na segunda-feira, de deixar a vida me levar, deixa o que vai acontecer. Foi esse pensamento, muita dúvida, né? Muito medo de não dar certo, de embolar mais ainda, de não conseguir sair daquilo que a gente estava. Né? E como que venceu esses pensamentos? Então, meu marido foi o Abraão, viu? Porque por mim tinha fechado a empresa. Mas que isso. O senhor então é que passou fé? Foi, então, no início ficou assim aquela dúvida, né? E acabou que eu falava assim, ó, pôr na mão de Deus, né? E muito tempo atrás eu escutei uma palavra lá assim, viver na dependência de Deus. E aquilo eu internalizei e tudo que eu vou fazer põe nesse propósito. Então foi que vai dar certo. Então o senhor passou a fé para ela. A fé. Tirou a dúvida. Tirei a dúvida. Eu vim aqui só para te cumprimentar. Deus abençoe mais. Fique de pé. Vai arrebentar. Digo fraco. Tem moleza? Não tem, tem guerra. Mas, gente, é como nós falamos ontem. Uma coisa é você lutar uma guerra cruel, sem a certeza do resultado. Uma coisa é você estar lutando com incerteza, com insegurança. Olha, está difícil, eu continuo ou não? Será que vai dar certo ou não? Isso é cruel. Mas quando você luta apoiado nessa palavra, você está lutando com a garantia do Criador que vai dar certo na sua vida. Então, nós estamos aqui lutando diferente das pessoas aí fora. Nós temos a garantia que se lutamos segundo as regras da fé, nós temos a garantia da vitória. Você pode estar para baixo do fundo do poço. Você chegou no fundo do poço, abriu uma tampa e tinha outro poço. Você já chegou no fundo dele. Você vai sair de lá pela fé. Põe isso na tua cabeça. Você está lutando com a garantia de que vai dar certo, porque ela vem de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Você que de repente, você não sabia disso. E você estava muito preocupado. Você estava vivendo preocupado. Os porquês estavam dominando você. Os porquês estavam invadindo a tua mente. Você vivia dominado por um sentimento. E você quer entregar tudo
tudo para Deus hoje, tudo. Você quer confiar, você quer entregar medo, quer entregar dúvida, quer entregar sentimento, você quer se fortalecer em Deus, você quer sair daqui como esse Senhor disse, na dependência de Deus. Você quer sair daqui dizendo: Senhor, pode olhar para mim, as minhas reações vão mostrar que eu confio no teu caráter, que eu confio na tua palavra. Olá pessoal, olha, se essa mensagem te ajudou de alguma forma, se ela te abençoou, então nos ajude a alcançar mais pessoas. Primeiro você curte, né? Porque aí quanto mais curtidas, mais longe a mensagem chega. Se você puder comentar, o mínimo que seja, e enviar também, compartilhar. Vamos fazer, se a mensagem foi boa para você, te ajudou, vamos permitir que ela ajude outras pessoas também. Deus abençoe mais você.